Olá pessoal, hoje o livro que eu vou trazer aqui é um livro de história. O livro é esse aqui, Dom Pedro, A História Não Contada, O Homem Revelado por Cartas e Documentos Inéditos. Esse livro foi escrito pelo historiador Paulo Resutti e esse historiador tem uma coleção de livros dedicados a alguns personagens aí importantes da história brasileira. O Dom Pedro I, o Dom Pedro II, a Imperatriz Leopoldina e a Domitila, né? Na verdade, o da Domitila o livro se chama Demonão e Titília, o romance revelado pelas cartas e documentos inéditos, que esses eram apelidos utilizados pelo Dom Pedro I e pela Marquesa de Santos. Então, esse livro aqui, ele foi escrito traz uma linha do tempo, mas traz todas essas cartas que demonstram os fatos ali que estavam por trás dessas coisas que aconteceram na história do Brasil. E aí, do Brasil e de Portugal também, né? Porque são figuras importantes também para a história de Portugal. E ele começa falando lá atrás sobre o casamento da Carlota Joaquina com o Dom João VI. Então ele vai revelar ali que a Carlota Joaquina era muito rebelde, e isso tudo ele vai contando, e aí vem uma carta que fala a respeito desse tema, né, trocada ali pelas pessoas envolvidas na época. Ela era muito rebelde, ela se casou aos 10 anos de idade, então ela era uma criança quando ela foi para a corte portuguesa, né? Ela era neta do rei da Espanha. Ela era uma criança, mas que tinha sido muito bem educada, vamos dizer assim, nos termos intelectuais. Ela tinha sido educada ela tinha um tutor que era um dos maiores intelectuais da sua época, que é reconhecido por isso até hoje. E ela se casou com 10 anos, mas eles esperavam um tempo, né, para consumar o casamento, até que a mulher tivesse a primeira menstruação. Então ela vai para lá ainda criança, se casa, vai para a corte, mas o casamento só é consumado anos depois. E aí vai demonstrar aqui o motivo da briga da Carlota Joaquina com Dom João VI, porque isso já era um fato conhecido na história de que eles ficavam em cortes separadas, ficavam sempre separados, né? Cada um em uma casa, viveram por anos assim. E o motivo era porque Carlota Joaquina tinha intenções de assumir o poder, ela gostaria de participar do governo e era uma coisa que ela não tinha chance, então ela começou a fazer ali uma rede de intrigas contra o marido. E posteriormente a gente vai ver também que o filho predileto dela não era o Dom Pedro, mas sim o Dom Miguel, que foi posteriormente usurpou, né, o trono de Portugal, e aí lá no final vai mostrar a guerra que o Dom Pedro travou com o Dom Miguel para recuperar esse trono para a sua filha, que era a rainha, que tinha, né, esse direito legítimo de ser rainha de Portugal. E vai mostrar aqui também como que o Dom Pedro I, ele se considerava mais brasileiro do que português. Então, ele veio muito novo pro Brasil. Na história lá a gente estuda, né? Eles vieram realmente fugidos de Napoleão Bonaparte, que estava lá, na verdade, eles tinham que tomar algumas decisões complicadas, porque Napoleão queria invadir a Inglaterra, mas já tinha perdido várias vezes, e ele decidiu sufocar, então, economicamente a Inglaterra. E Portugal era um grande aliado da Inglaterra, então Napoleão exige que Portugal tome algumas medidas e Portugal não pode fazer isso porque senão perderia o seu grande aliado. E aí a solução que eles veem é virem para o Brasil, toda a corte portuguesa, e eles vêm para cá. E quando eles chegam aqui no Brasil, e Dom Pedro muito jovem ainda, uma criança, né? Eles começam o processo de independência do Brasil, porque a partir do momento em que a corte portuguesa vem para cá, o Dom João VI inicia uma série de decretos, inclusive a abertura dos portos para nações amigas, e aí inicia-se o processo de independência, porque o Brasil deixa de ser uma mera colônia para ser um Reino Unido a Portugal. Então, ele inicia também a questão das universidades, que não tinham na época, a questão de cultural, enfim,
várias coisas que vão levando o Brasil a lá na frente ser um país independente. E vai mostrar aqui também uma questão muito interessante, que o Dom João VI, ele era um pouco ressabiado com o Dom Pedro I, porque o filho tinha ideias, vamos dizer assim, um tanto quanto liberais. Ele era contra a escravidão, por exemplo, ele era contra algumas questões dos privilégios do antigo regime, ele admirava figuras como figuras da Revolução Francesa, então ele tinha toda essa veia, toda essa admiração pelas revoluções liberais. E aí Dom João VI era um pouco ressabiado, porque essas revoluções, né, culminaram aí com a diminuição do poder do monarca, né, que tinha que se submeter a um conjunto de normas, tinha que se submeter à Constituição. Então, isso deixava Dom João VI preocupado. Inclusive, aqui fala que algumas pessoas da corte faziam uma intriga aí para que o pai fosse cada vez mais desconfiado do filho e desconfiasse que ele tinha envolvimento em alguns conflitos liberais que tinham no Brasil. Então, ele foi um pouco afastado do pai por causa disso. E aí o pai tinha, se eu não me engano, a filha, que era a Maria Teresa, que o acompanhava nas questões de Estado, que acabou virando a filha predileta dele. Então, Dom Pedro não era o predileto da mãe, também não era o predileto do pai. Mas ele encontrou aqui no Brasil, assim, muitos amigos. Ele tinha muitos amigos aqui no Brasil, inclusive esse era um problema, porque ele era amigo de pessoas de todo tipo de espécie, assim, né, que não eram pessoas que não eram consideradas nobres, enfim. E isso era uma coisa também que incomodava muito os portugueses e a corte. E aqui vai mostrar, por exemplo, o quanto Dom Pedro era aventureiro, o quanto ele gostava de esportes, o quanto ele gostava de velocidade, né? Aqui mostra que ele se quebrou todo várias vezes. Ele teve, se eu não me engano, 38 quedas de cavalo, andando a cavalo, porque gostava muito de velocidade. E passa-se aqui, então, pelo período em que Dom Pedro vai se casar com a Imperatriz Leopoldina. E aí vai mostrar também a escolha da Imperatriz Leopoldina. Depois da queda de Napoleão Bonaparte, surgiram algumas potências na Europa e Dom João queria se aproximar dessas maiores potências. E uma delas era a Áustria. A Imperatriz Leopoldina era austríaca. Além disso, os príncipes e princesas da Áustria eram educados para governar. Então, eles tinham uma educação considerada primordial, o que veio a se mostrar muito bom no caso do Dom Pedro, porque ele não teve uma boa educação. Isso é uma coisa que fica claro no livro, inclusive, lá quando as cortes portuguesas exigem o retorno da corte do Brasil para Portugal e que eles queriam rebaixar o Brasil novamente para o estado de colônia, eles dizem que Dom Pedro precisa de se educar, porque ele era o príncipe da Beira, então ele assumiria o trono de Portugal. Então, essa falha na educação dele é uma coisa que fica muito evidente ao longo da história. Apesar disso, ele era muito bem articulado e muito inteligente, então ele conseguiu aí alguns feitos e também muito graças ao seu casamento com a Imperatriz Leopoldina, que esteve com ele aí, aconselhando ele nos grandes momentos aí do seu governo. E a Imperatriz Leopoldina, ela foi então a articuladora, por exemplo, do Dia do Fico, que foi quando as cortes portuguesas, né, teve a Revolução do Porto em Portugal, e aí exigiram que a corte retornasse a Portugal e que Brasil voltasse novamente a ser uma colônia, uma simples colônia. Mas o Dom Pedro I acaba ficando, volta só o Dom João VI e a Carlota Joaquina, e isso não era do interesse das cortes, e a Imperatriz Leopoldina foi uma das principais articuladoras. Ela estava grávida na época e ela falou que ela não queria ir de jeito nenhum, que eles tinham que ficar aqui e tinham que de alguma forma garantir
esse trono para a família dos Bragança, porque eles sabiam que as revoluções liberais estavam estourando na Europa, inclusive estavam tendo também muita influência no Brasil, e que era possível que eles não fossem reinar também lá em Portugal, como de fato aconteceu com Dom João VI, porque ele acabou virando lá, depois dessa Revolução do Porto, como se fosse uma rainha da Inglaterra. Hoje em dia ele não tinha muito poder de decisão, foi totalmente limitado. Então as cortes eram que comandavam, né, o parlamento. Então ele acabou perdendo esse poder. E aí e aí se inicia todo o processo de independência do Brasil. E aí vai mostrar que quando teve, né, a aclamação da independência do Brasil, que é retratado, né, por essa foto aqui, ele estava em São Paulo. E por que ele estava em São Paulo? Porque em São Paulo tinha estourado uma rebelião e ele foi para São Paulo para poder conter essa questão, uma revolta contra o governo de São Paulo. E nessa viagem ele conhece então a Marquesa de Santos. Na época ela não era Marquesa de Santos, ela era apenas a Domitila de Castro, ele que dá esse título de nobreza para ela, e se apaixona loucamente por ela. Como todo mundo sabe da história, né? Ela foi uma amante mais que oficial, né, do Dom Pedro I. Teve com ele aí vários filhos inclusive reconhecidos por ele. E aí a história, assim, da Leopoldina acaba mudando um pouco, porque quando ela chega aqui, quando ela vem pra cá, ela vem já muito apaixonada pelo marido, tinha recebido uma foto dele, e eles tiveram ali o seu momento de lua de mel. Através das cartas que ela mandava pro pai dela e pra irmã dela, dava pra ver isso. Mas a partir do momento em que Dom Pedro conhece a Marquesa de Santos, ele começa a deixar a Imperatriz Leopoldina um pouco de lado. Então, ela vai... ele sempre teve amantes, ele tinha várias amantes, mas nunca uma tão oficial quanto foi a Marquesa de Santos. Ele trouxe a Marquesa de Santos para morar na frente do palácio, que hoje assim, acredito que as pessoas não considerariam um palácio, que é o Paço Imperial, que fica na Praça 15, no Rio de Janeiro. É como se fosse um casarão, assim, mas ele trouxe a Marquesa de Santos para morar lá na frente. Então, era bem humilhante para a Imperatriz Leopoldina. Quanto ao processo de independência, quem assinou mesmo a independência do Brasil foi a própria Imperatriz Leopoldina, porque como o Dom Pedro estava viajando para São Paulo, a Imperatriz Leopoldina, ela era a princesa regente. Ele deixou ela como princesa regente, porque ela estava na capital, que na época era o Rio, e ela que assina e manda uma carta para ele, manda lá o correio imperial para ele em São Paulo, para ele ver qual que era a situação. E a situação era: as cortes portuguesas exigiam o retorno dele imediato para Portugal. Então, eles queriam realmente reduzir o Brasil à condição de colônia novamente. E aí a Imperatriz Leopoldina e José Bonifácio, que era um dos ministros, né, do Dom Pedro, e um melhor amigo dele por um tempo, depois eles rompem por causa da Marquesa de Santos, inclusive eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eles vislumbram ali que o Brasil vai se tornar independente de uma forma ou de outra, com Dom Pedro ou sem Dom Pedro. Então ele poderia fazer parte desse processo e continuar no trono, ou ele iria ser deposto, porque essa revolução já era uma coisa certa. Porque o Brasil, uma vez que virou, não gozava do status de Reino Unido a Portugal, eles não iriam aceitar novamente retornar a esse status de colônia, perder todos os benefícios, né? E eles sabiam que se Dom Pedro voltasse para Portugal, era isso que ia acontecer. Então ela manda uma carta em que ela fala que o Brasil quer Dom Pedro para seu imperador, né? Como seu imperador, que é para ele fazer isso agora, que é para ele colher o fruto enquanto está maduro, senão depois apodrece. Então aqui vai ter a carta que ela manda para ele.
E tem até uma pintura, né, desse momento, que é a pintura da Imperatriz Leopoldina com José Bonifácio. E, passado esse momento da independência, vem a questão toda da Constituição, né, a Constituição de 1822, por muitos considerada como a melhor Constituição que o Brasil já teve, uma Constituição plenamente liberal, mas que, quando Dom Pedro ele proclama a independência do Brasil, eles falam que vão convocar uma constituinte, né? E isso realmente acontece, e por algum tempo ali eles ficam deliberando sobre a Constituição, mas as coisas estavam demorando muito e estavam desandando. Então Dom Pedro fecha essa constituinte e fecha o Congresso e outorga a Constituição. Então o que é outorgar? Ele exige o cumprimento daquela Constituição como imperador, um ato autoritário. Era uma coisa que ele tinha também muito evidente nele. Apesar dele ter esses ideais que eram liberais, ele não acreditava em uma revolução nos moldes da Revolução Francesa, por exemplo, que era uma revolução muito sanguinária, ou das próprias repúblicas espanholas, né, que nos circundam aqui o Brasil, que também se fragmentaram tudo. Ele achava que a revolução podia ser feita pelo próprio imperador e pelo próprio rei, de cima para baixo e não de baixo para cima. Então, ele acreditava que tinham que acabar, né, com a escravidão, com os benefícios, né, com os privilégios, né, do antigo regime, modernizar, mas que isso não deveria ser feito através de uma revolução popular, porque essas revoluções eram sangrentas, enfim, custavam muito ao país, assim como custou muito para a França, por exemplo, a Revolução Francesa, né? E acaba degringolando para outras coisas, porque uma coisa que parece que ele tinha também esse tino era que as massas estavam sempre sendo controladas por alguém. Ele queria ser esse alguém, porque se considerava ali virtuoso, né, o suficiente para fazer isso. E tanto que quando Dom João VI parte, ele fala que prefere que o Brasil seja independente pelas mãos de Dom Pedro do que por qualquer um desses aventureiros. Esses aventureiros eram essas pessoas que em vários momentos aqui instigaram as massas para fazer revoluções, né? E a partir desse momento em que ele outorga essa Constituição, essa que era uma Constituição que muitos consideram muito boa, ele também começa a ter vários problemas em relação a essa questão de ser considerado autoritário, enfim, né? Ele tinha ali na Constituição o poder moderador, que era um poder dado a ele, que era como se fosse um poder um pouco superior aos outros poderes, enfim. Então, ele começa a ser visto dessa forma, de uma forma mais autoritária. Além disso, o Brasil estava passando por problemas econômicos e tinha uma coisa muito importante que estava minando toda a credibilidade dele, que era o romance dele com a Marquesa de Santos, porque esse romance passou a ser muito escandaloso, né? Ele não era uma coisa mais escondida, ele era uma coisa... Eles foram fazer uma viagem para a Bahia, por exemplo, e ele levou a Marquesa de Santos no mesmo navio que a Imperatriz Leopoldina. E os filhos dele conviviam com os filhos da Imperatriz Leopoldina. Então, ele acabou colocando a Imperatriz em uma situação muito ruim. E ela era uma Imperatriz muito querida pelos nobres também, né, e pelo povo também. Ela era a Imperatriz da Independência, enfim, várias coisas que ela fez que eram consideradas muito boas, então ela era muito admirada. E isso foi minando a credibilidade de Dom Pedro. Até que a Imperatriz Leopoldina adoece muito gravemente e muitos dizem, né, que ela adoeceu realmente de desgosto por tudo que estava acontecendo, né, de tristeza, que ela morreu de tristeza mesmo. E o Dom Pedro tem que ir conter uma revolta no sul do Brasil. Ele tem que ir, o Brasil estava perdendo a guerra da Cisplatina e ele tem que ir para o sul. Então ele vai para o sul e a Imperatriz está doente. Ela, inclusive, fala para ele que ele não a encontraria viva quando ele retornasse, dá uma joia para ele e fala que aqueles que não permaneceram juntos em vida, que permaneçam juntos então após a morte. E ele parte, quando ele retorna realmente, ela havia falecido.
Muitos dizem que esse foi um arrependimento que ele carregou pro resto da vida. Apesar disso, ele não rompeu ainda com a Marquesa de Santos. Inclusive, as cartas, as coisas mostram que a Marquesa de Santos, como ela tinha esse título de nobreza, esse título de nobreza foi dado por ela ser uma das donzelas que acompanhavam a imperatriz, como se ela fosse isso. Então ela tinha acesso à casa ao palácio e tinha acesso até aos aposentos da imperatriz. E as pessoas que estavam ali, os empregados, impediam ela de entrar quando a imperatriz estava doente, porque ela queria ir lá infernizar a vida dela, né? E então teve todo esse problema. Mesmo assim, Dom Pedro não rompeu com a Domitila. Ele só vai romper com ela quando ele tem que arrumar uma outra esposa, uma segunda esposa, e ele não consegue, porque a fama dele já tinha se espalhado pela Europa. Então, o caso dele com a Domitila foi tão escrachado que chegou até lá, que ele tinha feito isso com a Imperatriz Leopoldina, que ela tinha morrido por causa disso. Então, isso tudo chegou à Europa e as princesas não queriam se casar com ele, até que ele fala que ele abriria mão de alguns requisitos. Ele abriria mão de um requisito: a princesa tinha que ser bonita, tinha que ser bem educada e bem nascida. Enquanto esse bem nascida, que seria assim, né, por exemplo, a Imperatriz Leopoldina foi escolhida a dedo, porque ela fazia parte de um império que era na época muito influente. Ele abriria mão disso. E ele abriu mão disso e então se casou com a Imperatriz Amélia. E a Imperatriz Amélia veio para o Brasil e se casou com ele. Mas logo depois disso começou a estourar uma espécie de revolução mais nacionalista. Então teve a Noite das Garrafadas, que era uma briga entre portugueses e brasileiros, e eles começaram a questionar a questão do Dom Pedro não ser brasileiro. Questionaram algumas questões do autoritarismo, até que ele vê que realmente não vai ter jeito, que eles vão tirar ele do trono, e ele faz o seguinte: ele abdica do trono em favor de Dom Pedro II. E Dom Pedro II era uma criança ainda na época, tinha 5 anos, mas ele, se eu não me engano, tinha 4. Ele era brasileiro, ele era filho do Dom Pedro, mas ele era brasileiro, ele tinha nascido no Brasil. Ele sabia que isso iria acalmar os ânimos. Então ele tem que partir do Brasil, porque a revolta ia começar e ele queria evitar, né, o derramamento de sangue, como ele fala em várias cartas. Ele parte do Brasil na madrugada sem acordar os filhos, então ele só leva consigo a filha dele, que assumiria o trono de Portugal, e deixa os outros filhos, Dom Pedro e as irmãs, porque se Dom Pedro morresse, iam ter as irmãs ali, né, como um backup, e ele vai embora. E aí mostra a carta que Dom Pedro e que as filhas mandam para ele, que eles trocam. É bem emocionante essa parte, porque ele não teve nem a chance de se despedir dos filhos, né? E ele vai para Portugal, travar uma outra guerra. Primeiro ele não vai para Portugal, ele vai para a França para angariar recursos, porque ele não tinha recursos. Isso é uma coisa que mostra o tempo inteiro também, que ele não tinha recursos mais, né? Os recursos tinham se esgotado e o Brasil passava por uma crise econômica. Então ele dava sempre o exemplo também, em questão da contabilidade e de conter os gastos. Ele não tinha recurso, mas precisava de lutar uma guerra contra o irmão Dom Miguel. Por quê? Porque o pai tinha morrido lá em Portugal. E aí uma irmã dele assumiu o trono em nome da sua filha, porque o Dom Pedro abdicou o trono em nome da filha dele mais velha, que era a Princesa Maria. E ele tinha abdicado o trono em nome dela porque ele continuaria no Brasil, então ele continuaria como imperador do Brasil. O Brasil já era um país independente, ele não iria ser imperador do Brasil e de Portugal. Então isso foi lá atrás. E aí quando Dom João VI morreu, ele abdicou em nome dela e ele queria que ela se casasse com o irmão.
Dom Miguel. Ele queria que o irmão Dom Miguel fosse para o Brasil, se casasse com ela, ele seria regente da sobrinha e esposa, né? Era comum esse casamento entre pessoas da mesma família, tão próximas assim. Ele seria regente dela, então ele ficaria satisfeito, ele apaziguaria tudo. Mas Dom Miguel, muito influenciado pela Carlota Joaquina, resolve então tomar o poder em Portugal. E a irmã dele fala: não deixe que o Dom Miguel pise em Portugal. O Dom Miguel, se ele pisar em Portugal, a gente vai ter derramamento de sangue. Foi exatamente o que aconteceu. Portugal já vivia uma fase liberal, né, depois da Revolução Liberal, mas Dom Miguel era, assim como a sua mãe Carlota Joaquina, um absolutista. Então ele toma o poder e retoma com toda a questão da perseguição em nome da igreja, ele fecha o Congresso, ele quer retornar ao status quo antes da Revolução do Porto. E aí começa uma perseguição aos liberais em Portugal. E Dom Pedro vai para lá lutar em nome dos liberais e também em nome da filha, do trono da filha. Antes ele passa pela França e vai angariar recursos e tudo. E a tropa do Dom Pedro era composta por menos de 8 mil homens, enquanto o Dom Miguel, se eu não me engano, eram mais de 80 mil soldados que ele tinha à sua disposição. Acho que era mais de 80 mil. Então, mas era muito maior. E aí Dom Pedro vai e vence essa batalha depois de muitos anos de guerra. Ele vence essa batalha, a filha dele vai assumir o trono de Portugal, mas quando ela assume o trono de Portugal, Dom Pedro já estava muito fraco, porque ele tinha tuberculose, ele teve tuberculose, e aí ele morre aos 36 anos de idade, muito, muito jovem, né? E o final do livro vai trazer algumas curiosidades a respeito da vida, né, do Dom Pedro, a quantidade de filhos que os historiadores supõem que ele teve, porque ele teve muitas amantes, né? Então, alguns historiadores chegam ao número até de 43 filhos. Então, ele teve os filhos com a Imperatriz Leopoldina, teve os filhos com a Marquesa de Santos, que são filhos que ele assumiu, e teve ainda vários outros filhos. E isso fica muito bem registrado porque Dom Pedro, ele tinha uma preocupação com a educação dos filhos, inclusive os bastardos. Então, ele auxiliou financeiramente vários dos seus filhos, desses filhos que não eram legítimos, vamos dizer assim. E aí isso é mostrado por cartas também, comprovado por cartas, e é muito legal essa parte da preocupação com a educação, enfim. E o livro ele vai se encerrar aqui com a carta que Dom Pedro mandou aos brasileiros, né? E essa carta é bem bacana, porque ele vai falar dos erros que ele cometeu para com o Brasil, mas também dos acertos, e fala que ele se considerava quite, né? Ele se considerava que a dívida dele com o Brasil estava quitada porque ele deixou para o Brasil o seu maior tesouro, que eram os seus filhos, e que ele sofria muito por causa disso e os filhos também. E também, ao mesmo tempo, ele fala que ele tinha pagado a dívida dele para com Portugal a partir do momento em que ele lutou contra o irmão e tirou um absolutista do poder. Então, Portugal teria novamente a liberdade. O livro é muito bacana, eu indico a leitura. Quem gosta de história vai ler assim muito rápido, porque a forma que esse autor escreve é muito boa, e espero que vocês gostem. Comentem aqui o que vocês acharam.